FATD em Série, o seu podcast inspiracional. Olá pessoal, tudo bem? Vocês já devem estar com saudade dos nossos capítulos aqui do nosso canal de podcast, o FATD em Série. Eu sou o Felipe Amaro, consultor responsável pela FATD Consultoria, e hoje trouxe aqui para vocês uma discussão que permeia nosso dia a dia e muitas vezes nós ficamos na dúvida em como resolver esse problema tão grande que é a administração do tempo. Nossa, é verdade, né? Como é difícil organizar a nossa vida, a nossa agenda, o nosso dia a dia para conseguir dar conta de todos os compromissos que nós temos. Existe um autor que eu sempre aconselho as pessoas a lerem em meus trabalhos, em minhas palestras, que é o Christian Barbosa, no livro A Tríade do Tempo. Lá você encontra diversas dicas, diversas formas em como administrar melhor a sua rotina, tanto do trabalho quanto da vida pessoal. E hoje eu trouxe para vocês uma expressão para refletirmos juntos, que não é uma expressão muito nova, mas é uma expressão que consegue fazer com que a gente reflita sobre como que a gente pode otimizar as nossas atividades diárias e não cair em algumas pegadinhas que o dia a dia vem nos proporcionando, fazendo com que a gente perca os nossos compromissos ou perca até mesmo a eficiência do nosso trabalho. Não sei se você já ouviu a expressão os vampiros do tempo. É isso mesmo, essa palavra, o vampiro, né? Que a gente já conhece, já assistiu o filme, já vimos em diversas situações da ficção, da fantasia. E quando a gente lembra desses filmes, do próprio Drácula, né? A gente lembra que os vampiros, eles são reconhecidos porque eles sugam o sangue das pessoas para se alimentarem. E quando a gente fala dos vampiros do tempo, a ideia não é muito diferente. Quem são os vampiros que têm sugado o nosso tempo no dia a dia? E esses vampiros, muitas vezes, eles estão atrelados ao uso da tecnologia, a atividades que nós não sabemos priorizar, entre outras ações que acabam dificultando a organização das nossas agendas diárias. Vamos pensar um pouquinho. Quando eu tenho uma atividade programada para um determinado dia, geralmente eu coloco na minha agenda do celular ou marco em um bilhete em um lugar visível que eu consiga ver e lembrar daquele determinado compromisso. E quando aquela data chega, eu me programo, já deixo organizado certinho para poder cumprir com aquela atividade. Quem são os vampiros do tempo quando acontece algo que tira o foco dessa atividade? São as ações, são as atividades, são os movimentos que nós fazemos que são contrários à produtividade que nós deveríamos executar naquele determinado momento. Quando nós pensamos nos vampiros do tempo, nós podemos associar a tudo aquilo que tira o nosso foco. Foco, um termo da física interessante, né? Que traz aquela concepção de você dar luz ou de você objetivar um determinado ponto e dar total atenção àquele ponto. Não é diferente na nossa vida, no nosso dia a dia. Ter foco é saber priorizar uma determinada atividade. Quando o nosso celular está próximo, ou no bolso, ou na nossa mesa de trabalho, e as notificações das redes sociais começam a surgir, geralmente você para olhar essas notificações e ver o assunto que se trata, ou você consegue organizar a sua agenda para que em um determinado momento do dia você consiga responder todas essas notificações. Se você escolheu a primeira alternativa e é daquelas pessoas que quando a notificação toca, você já para responder e ver do que se trata, você provavelmente tem aí ao seu lado um vampiro do tempo. Quanto tempo nós passamos olhando e observando as redes sociais em nossos aparelhos celulares? Algumas pesquisas, inclusive, que tratam de pessoas que utilizam o Android, que são o sistema operacional de aparelhos como o da Samsung, entre outros, dizem que 6,4 horas por dia nós utilizamos em redes sociais e utilizando aparelhos celulares. Ou seja, a gente tem aí uma grande parte da nossa vida útil de frente com a telinha do celular. Se essa utilização dessa tela, se essa utilização do aparelho celular não for focada para o direcionamento de uma atividade ou algo que seja útil para o seu dia a dia, o seu tempo está sendo sugado.
Esse é um dos principais vampiros do tempo que tem tomado a vida das pessoas na atualidade. Se você observar o tempo e as pessoas, a própria sociedade 20 anos atrás, nós tínhamos outras questões que poderiam tirar o tempo. Por exemplo, em uma empresa em que existe uma máquina de café, onde as pessoas paravam aqueles minutinhos para poder ficar conversando, trocando algumas ideias ao lado daquela máquina de café, ali poderia ser considerado um vampiro do tempo. Aquela máquina de Xerox, ou as fotocópias, que ficavam centralizadas em alguns departamentos e algumas divisões de trabalho, e as pessoas iam até lá para poder tirar uma cópia, poder imprimir um trabalho, alguma ação que fosse ajudar no seu dia a dia de trabalho. Muitas vezes elas iam buscar esse material e ficavam ali conversando com outras pessoas. Esse também poderia ser considerado um vampiro do tempo. Além disso, aquele cochilinho que a gente tira no período da tarde no banheiro, que muitas vezes acaba tomando um tempo maior, em que a gente não se atenta, não toma aquele cuidado. Esse pode ser um vampiro do tempo também. Entre diversas ações, uma delas pode ser considerada aqueles pensamentos ou as preocupações, a ansiedade por ações futuras que possam acontecer no nosso dia a dia, e muitas vezes nós ficamos focados nessas preocupações ou nessa ansiedade e não produzimos as atividades que havíamos programado. Esse também pode ser o vampiro do tempo. Nossa, você deve estar até se perguntando, Felipe, quantos vampiros do tempo existem, né? São muitos. Como que a gente faz para que esses vampiros não sugam o nosso tempo e que a gente possa ser ali aquele personagem da ficção que a gente gosta muito, Blade, que vai lá, é o caçador de vampiros. Como que a gente pode criar o nosso próprio Blade? Primeiro, foque as atividades que você precisa priorizar. O que significa isso? Prioridade é uma palavra que nós sempre devemos utilizar no singular. A partir do momento que nós utilizamos no plural, prioridades, todas as prioridades acabam deixando de ser prioridade. Uma prioridade é algo em que nós paramos tudo que nós fazemos e vamos desenvolver aquela atividade, aquele objetivo, aquela ação. E quando nós organizamos o nosso tempo no dia a dia para termos essas prioridades no singular, como prioridade, cada hora, cada minuto, cada ação está organizada para a sua melhor efetividade. Então, todos os dias, quando você for começar a sua atividade diária, marque em um caderno, coloque em um papel ou pegue o seu celular e organize as suas atividades diárias. O que eu vou fazer na primeira hora, na segunda hora, o que eu irei fazer após o almoço, o que eu irei fazer no momento de lazer. E essas atividades organizadas, você precisa priorizar. Então, naquele determinado momento em que você estiver reservado uma atividade, uma ação, você irá desenvolver essa atividade, essa ação. Não significa que ela não possa ser flexibilizada, pode ser colocada em um outro momento, mas para que os vampiros do tempo não tenham efetividade na nossa vida, quanto mais focados nós formos, melhores serão as entregas que nós fazemos. Gostou dessa dica? O nosso canal aqui de podcast tem diversos temas que podem ajudar vocês no dia a dia. Acompanhem também as nossas redes sociais, no Instagram, FATD Consultoria, LinkedIn, Facebook, e acompanhem o nosso site também. Nós temos programas que podem te ajudar tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Treinamentos, capacitações e planos de desenvolvimento individual. Se quiser saber um pouquinho mais, entre em contato conosco e não perca os próximos capítulos do nosso FATD em série. Um forte abraço e até a próxima! FATD em série, o seu podcast inspiracional.